escolheu um lado, Mandetta, mas depois do discurso do presidente, esperava-se que ele fosse um pouco mais contundente com base na ciência, com base naquilo que ele vem falando há um mês, porque a gente já está há um mês desde o primeiro caso, o próprio ministro mencionou isso na coletiva. Então, ele não foi capaz de dizer, por exemplo, qual é o protocolo que se deve adotar, se um isolamento horizontal, que é o que os governadores aplicaram por 2 semanas, no isolamento da sociedade, ou se um isolamento vertical, que é o que o presidente Bolsonaro e alguns dos seus auxiliares começam a verbalizar, que é isolar apenas os idosos, sem que ninguém diga exatamente como isso funciona, porque muitos idosos não moram sozinhos, moram com crianças dentro de casa, e se as escolas estão abertas, as crianças ficam expostas ao vírus e logo podem trazer esse vírus para casa. Então está todo mundo falando em 2 teses, em um dilema da humanidade entre um tipo de isolamento e outro, mas ninguém diz exatamente, o governo federal tampouco, como se deve proceder. E o ministro Mandetta, em mais de meia hora de entrevista, também não disse. Então saiu todo mundo perdido. Quando ele fica em cima do muro, quem está tanto de um lado quanto do outro continua confuso. O pior cenário possível para o Brasil, e é o que a gente está vivendo, é o duplo comando. Você tem governadores falando A, o governo federal falando B, e a maior autoridade de saúde sem dizer exatamente qual desses lados precisa ser seguido e adotado. Ele relativizou a quarentena no sentido dos exageros, o que me parece bastante realista você questionar o período de uma quarentena, a extensão de uma quarentena. Isso tudo dá para debater. Só que a gente chegou num estado tal de polarização entre vida e economia que me parece uma maluquice, e a gente não vai chegar em nenhum lugar se a gente colocar dois pilares da nossa sociedade. A vida tem que preceder qualquer outra coisa. E eu percebo, pro lado de quem defende que tem que ficar só com a economia, porque tem gente dizendo isso, infelizmente, que tem que pensar na economia, né, Nonato? Ainda que se perca vidas. É uma coisa absurda. Como é que existe economia sem gente? Então, a gente está bandeando para um debate burro, um debate que não serve à sociedade. E eu esperava que o ministro Mandetta fosse mais assertivo. Ele disse na entrevista que é um nome que se baseará em critérios técnicos da medicina. Ele é médico, mas eu vi o ministro hoje falando muito mais como um político do que como técnico. E é bom lembrar, só para devolver essa bola para vocês, Nonato e Rosana, o ministro Mandetta acumulou nessas últimas 4 semanas um importante capital político, mas que ele está correndo risco de queimá-lo. Não porque ele tem que se colocar contra o presidente da República, não é isso que eu estou dizendo, é porque ele precisa ser claro, porque o comando dessa mais alta autoridade precisa ser assertivo, até porque nessa mesma entrevista ele reconsiderou, ele falou novamente que a gente está só no início dessa subida da disseminação do vírus. Natuza, falando agora sobre essa questão da crise do presidente Jair Bolsonaro com os governadores, o governador Ronaldo Caiado rompeu formalmente com ele, diz que não vai acatar as recomendações do presidente, se for preciso vai recorrer ao Supremo e ao Congresso Nacional. Você enxerga aí uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro de jogar a conta de um possível colapso na economia no colo dos governadores e dessa forma, lavando as mãos com relação à responsabilidade que ele tem? Enxergo, Rosana, enxergo. Acho que essa estratégia está bem clara já há alguns dias, mas ela vem coroada no próprio pronunciamento. O governador Ronaldo Caiado não é um personagem qualquer, ele é governador de Goiás, mas foi ele que indicou o ministro Mandetta para o Ministério da Saúde. E ele vinha a despeito de todo o movimento dos governadores que, num primeiro momento, em 2018, estiveram com o presidente Bolsonaro. Foram 15 governadores brasileiros que foram eleitos e que estavam ao lado do presidente da República na época da campanha. Ele foi, de todos os governadores, o que mais próximo esteve ao longo desses 12, 13 meses de mandato. Então, o desembarque dele não é um fenômeno político qualquer. E a forma como ele desembarcou também é digna de nota. Ele fez uma declaração bastante contundente, fez algumas, aliás, eu conversei com ele hoje no início da tarde, e ele dizia o seguinte: Natuza, como é possível alguém que tem uma reunião comigo, porque ele teve
uma videoconferência com governadores do Centro-Oeste ontem de manhã. Como é que ele faz uma videoconferência tranquilo, sereno, não questionou a política de isolamento social, de isolamento horizontal que os governadores estavam aplicando? De manhã foi uma reunião em que ele atendeu algumas das nossas demandas, tudo transcorreu normalmente, e à noite eu fui surpreendido com aquele tipo de pronunciamento. Como alguém pode fazer isso? E como eu, que ajudei tanto o presidente nas crises que ele próprio criou, crises políticas ao longo dos últimos meses, como é que eu posso ser surpreendido com algo assim? Ele prescrevendo um medicamento sem ser médico. Eu não posso aceitar algo assim. E ele faz uma frase contundente e diz: tudo tem que ter fim, falando do apoio que ele dava até hoje, até ontem, mas foi anunciado hoje, ao presidente da República. Isso deixa o presidente Bolsonaro numa posição de maior fragilidade, porque ele vai se isolando. E a história recente já nos mostrou que toda vez que o presidente da República se sente isolado, ele dobra a aposta. Ele é mais aguerrido, para não dizer agressivo, nas reações que tem. Então, neste momento, o cenário que a gente tem é um cenário muito, muito, muito perigoso, Rosana, porque governo central e governos locais e prefeituras não estão falando a mesma língua. É preciso que todos falem juntos. Eu sei que é um lugar comum falar de união, mas se a gente for pegar um mês atrás na Itália, quando a Itália tinha, no dia 27 ou 28 de fevereiro, agora eu não estou me lembrando exatamente a data, deixa eu checar aqui, mas foi dia 28 de fevereiro, quase um mês atrás, a Itália tinha 17 mortes por coronavírus. E naquele momento, Roma, o governo central da Itália, não conversava e não falava a mesma língua que os governos regionais. Alguns governos, inclusive, adotaram medidas consideradas super drásticas. E aí o governo central tentou revogar essas medidas. Foi uma confusão danada. Eu não estou dizendo com isso que nós seremos a Itália, porque ninguém sabe. Ninguém sabe o que o Brasil será na epidemia do coronavírus. Eu só estou dizendo que os vizinhos distantes, eu só estou dizendo que a China, que a Coreia do Sul, que os outros países que já estão num estágio avançado de disseminação, têm muito a nos ensinar e têm muito a nos alertar. Então agora, infelizmente, nós não temos como buscar na prateleira qual será a estratégia melhor para o Brasil e a que permitirá com que a gente saia menos pior dessa crise toda. Por isso é que bateção de cabeça nesse momento pode significar vidas que nós vamos deixar, infelizmente, de salvar daqui a alguns dias. Natuza Neri, muito obrigado pela participação hoje aqui no Jornal da CBN, segunda edição. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Toda a nossa quarta-feira a gente vai ter uma conversa contigo aqui sobre o cenário político. Até a próxima, Natuza. Até a próxima, Nonato. Rosana, um beijo para vocês e um beijo para os ouvintes. Outro beijo, Natuza. Tchau. Agora são 6h46. Nós vamos a Brasília ouvir o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Está dando uma entrevista coletiva neste momento. Ele já disse que a partir de abril é necessário readequar as despesas, porque a arrecadação deve cair drasticamente. Então é necessário pensar numa readequação das despesas. Também falou a respeito da PEC do chamado orçamento de guerra. Segundo ele, é necessário encontrar soluções para os gastos diante do cenário de coronavírus. Vamos ouvir um pouquinho do que diz agora o presidente